Quando o seu cliente entra na sua empresa, em poucos segundos ele faz a leitura e decide se fica ou vai embora. Eu sou Ju Pagano, sou arquiteta e especialista em neurociência aplicada a ambientes comerciais. E eu vou te contar por que isso acontece. Porque o cérebro do seu cliente não analisa somente o que vê, vem acompanhado de todos os sentidos. Então, a circulação, a luz, a ordem, a clareza do espaço, o ruído, inclusive o cheiro. Aliás, o cheiro é um dos mais importantes ativos que você pode ter dentro da sua empresa, porque ele está comunicando diretamente ao cérebro e trazendo à tona memórias que o seu cliente já tem. Gente, isso acontece tudo muito rapidamente. Porque num dia comum, o seu cliente ele está interagindo com cerca de 5.000 marcas. E a neurociência, ela indica que o seu cérebro, ele demora cerca de 13 milissegundos para processar uma imagem. Ou seja, antes mesmo da pessoa estar consciente do que ela está vendo, o cérebro já aponta se aquele local é seguro ou não, é organizado ou não, é barulhento demais, é interessante ficar. Por isso que o ambiente é tão importante na percepção de valor da sua marca. Ele é o seu primeiro impacto, o seu cartão de visita. Assim, enquanto você acha que o seu cliente está analisando racionalmente, 95% das decisões que ele toma estão embasadas no sistema 1 do cérebro, ou seja, na parte mais subconsciente. Então, se o seu ambiente não conversa diretamente com o seu produto, o seu primeiro erro acontece aí. E agora eu vou te contar 7 elementos que você precisa verificar se na sua empresa estão de acordo com aquilo que você quer comunicar através do seu produto. E esses elementos são exatamente aqueles que o cérebro do seu cliente lê quando ele entra no seu espaço. E o primeiro desses elementos é a luz. A luz é muito importante, gente. Ambientes escuros, principalmente na demonstração de produtos, são péssimos para sua marca. Estudos indicam, inclusive, que a luz natural aumenta em até 25% a sensação de bem-estar dentro de um estabelecimento, enquanto luz quente ela pode trazer tanto a sensação de conforto quanto de acolhimento. Agora, se o seu negócio exige foco e atenção, uma luz mais fria pode ser um indicativo nesse caso. O segundo elemento é a circulação. Como que o seu cliente está circulando no seu espaço? É intuitivo? Não é? Ele está se movendo com clareza, com facilidade? Terceiro elemento é o ruído. Silêncio geralmente comunica algo mais luxuoso. Ruído geralmente comunica energia. Agora, ruído em excesso, ele indica descontrole. O seu espaço precisa estar focado em questões acústicas. Eu já fui em restaurantes que era impossível de ficar por conta da falta do tratamento acústico. O ruído é extremamente importante em ambientes onde existem muitas pessoas. Portanto, cuide deste ativo na sua marca. Quarto elemento é o cheiro. É um dos meus preferidos. Dados indicam que o olfato aumenta em até 65% a retenção da memória. Isso porque o olfato está ligado diretamente ao seu cérebro. Portanto, aromas estratégicos criam âncoras emocionais. E com isso, o seu cliente acaba lembrando mais do perfume, do cheiro da sua empresa, do que até mesmo da sua fala. Muitas vezes é a decisão de compra final. E o quinto elemento é a textura. Tocar em algo, gente, representa 40% no aumento da propriedade percebida, ou seja, a sensação de posse aumentada a partir do toque. Enquanto texturas leves, texturas bem acabadas, elas indicam algo mais premium, mais luxuoso, texturas mal acabadas indicam negligência. Como estão os acabamentos do seu espaço? A sua loja ou o seu negócio estão comunicando bem isso? O sexto elemento é a organização. Estudos comprovam que um espaço organizado pode reduzir o cortisol em até 31%. O cortisol é o hormônio do estresse, ou seja, ambiente organizado é igual à redução de estresse. Dessa forma, o seu cliente consegue definir o produto que ele quer, ele estabelece por onde ele vai dentro da sua empresa, e nada disso é possível se ele estiver ansioso e estressado. E o sétimo e último elemento é o conforto. Cuidados com temperatura, umidade do ar, o espaço pessoal do cliente sendo respeitado,
assentos confortáveis, provadores bem iluminados. Tudo isso demonstra que o cliente ele está sendo levado em consideração dentro do seu espaço. E agora vem algo muito importante que os empresários precisam entender de uma vez por todas. Espaço comunica valor. E o espaço é um vendedor invisível. Ele vende a sua marca. Porque experiência não é algo que você entrega, é algo que o seu cliente cocria junto com você, dentro da sua empresa. O seu cliente precisa participar para que haja experiência entre ele e a sua marca. E aí, se o seu espaço comunica desconforto, descuido, adivinha o que vai acontecer? É exatamente essa sensação que você vai passar para o seu cliente, que você não se importa com ele. Mas se o seu espaço comunica o seu cliente conforto, acessibilidade, acolhimento, obviamente que ele já decidiu em primeira mão que você é um profissional, antes mesmo de você falar ou do seu produto ser exposto. Quer um exemplo? Olha bem lojas de luxo. São espaços amplos, pouquíssimos objetos expostos, um atendimento personalizado, materiais premium. Se vê a iluminação bem cuidada, direcionada. E exatamente eles fazem isso porque sabem que o cérebro do seu cliente vai ser ativado nessas regiões de status e prestígio. E sabe qual é o resultado disso? Esse cliente estará disposto a pagar 3, 5 vezes mais por esse produto, sem nem mesmo questionar. Ele sente o valor da marca imediatamente no espaço onde ele está inserido. Isso não é por causa do produto, é por causa da experiência no espaço. E aqui vai o meu desafio para você, empresário. Entre dentro da sua empresa e nos 3 primeiros segundos me diga qual é a sensação que você teve. Porque a resposta que você der é exatamente a resposta que o seu cliente daria se você perguntasse para ele. Se você sente confusão, seu cliente também se sentirá confuso. Se você se sente inseguro, também o seu cliente se sentirá inseguro. E se você quer que o seu espaço comunique valor ao invés de desorganização, se você quer que o seu cliente se sinta acolhido ao invés de perdido, se você quer que o seu espaço se torne o ativo da sua marca, eu tenho um método para isso. Eu sou Ju Pagano, arquiteta e especialista em neurociência aplicada a ambientes comerciais. O meu método transforma ambientes em máquinas de experiência. O link dos meus contatos está na descrição. Já deixa seu like aqui, se inscreve para os próximos conteúdos sobre arquitetura comercial e como transformar espaços para melhorar os seus negócios. Aí já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo empresário que precisa saber se o espaço dele também está comunicando errado. Até o próximo vídeo.